Olá pessoal, voltamos aqui é Aldemir gravando mais um vídeo na sequência do curso aqui que nós estamos fazendo de Node com o SQLite e o banco de dados MySQL. Na última aula aqui nós criamos as migrations aqui, criamos as nossas tabelas no banco de dados. Bem pessoal, nós vamos criar nossa API utilizando o padrão modelo MVC, padrão de projeto MVC. No caso, não é MVC porque a view, na verdade, não vai ser como é uma API RESTful, a view será a nossa aplicação que irá consumir essa API, ou seja, um app, ou seja, uma aplicação web. Então, no caso aqui, mas a gente trabalha com esse modelo aqui de MVC, só não tem a view, no caso é um MC, o V será a aplicação, mas nós trabalhamos com esse modelo. E esse modelo nós criamos, nós vamos criar aqui para colocar nossa aplicação, deixar nesse modelo dentro da pasta src aqui. Nós vamos criar uma pastazinha chamada models, que é onde nós vamos guardar nossos modos, e vamos deixar também já uma pasta aqui criada que é a controllers. Beleza? Dentro de models aqui eu vou criar um arquivo chamado user.js. Lembrando que nossa primeira tabela que nós criamos aqui, nossa migrate, foi uma tabela de users. User é uma tabela para usuário. Então nós vamos criar um módulo primeiro aqui de usuário. E vou deixar também já aqui criado o arquivo de controllers e user com controller.js. Beleza? Bom pessoal, é claro que nós vamos fazer algumas coisas mais complexas aqui, mas a princípio nós vamos fazer o nosso nosso CRUD aqui na nossa API, com cadastrar, primeiro com o módulo de usuário, depois que nós tivermos com todos os métodos aqui, cadastrar, listar, update, delete, aí nós vamos incrementando, criando a autenticação do usuário, colocando o JWT como web token, o token que nós iremos utilizar, e hash nas senhas, e assim vamos dando sequência. Mas hoje nós vamos criar, nós já temos a conexão com o nosso banco de dados, nós já temos as nossas migrations criadas, então nós vamos criar um módulo, vamos criar o controller. Na sequência também, talvez se não der nessa aula, mas na outra aula, na sequência a gente vai fazer todo esse controle, todo o CRUD do nosso usuário aqui. Vamos para o código aqui do user. Eu tenho aqui, pessoal, uma colinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou colocar aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou instanciando aqui o SQLite, importando aqui o SQLite, dando require, e pegando o model e o data types do SQLite, que é o que nós iremos utilizar aqui. Criamos uma classe com o nome user que estende de model, que é do SQLite. Criamos o método static init, passando aqui o SQLite aqui dentro do init, e dando um super aqui ponto init, abrimos aqui, criamos um objeto aqui, e nesse objeto nós vamos passar aqui os campos do nosso usuário. Então, como nós criamos aqui no nosso migrate, nosso usuário ele tem um ID, tem um name, tem um password, tem um e-mail e tem esses dois campos aqui. Mas lembrando que esse campo aqui ele é auto-incremente, eu não preciso passar ele na hora de eu fazer um registro no banco de dados. E também esses outros campos aqui, create at e update at, ele também são implementados não, são inseridos automaticamente. Então o que eu vou fazer aqui somente, eu só estou criando os campos aqui que eu vou mandar para o banco de dados, porque esse módulo aqui é o módulo que a gente vai utilizar para se comunicar com o banco de dados. Então eu vou mandar um name, um password e um e-mail. Beleza? O data types aqui é onde eu tenho os tipos, Digamos, se eu quisesse utilizar outros tipos aqui, eu teria todos os tipos aqui, você pode ver que o SQLite ele suporta. Mas nós estamos aqui, esses três campos são string.
E aqui dentro, depois desse objeto, eu passo uma vírgula e crio outro objeto passando o SQLize aqui, que ele estou recebendo aqui no método init. E aqui embaixo eu dou um module.export e estou exportando esse usuário para pegar ele em outro lugar, beleza? Então o nosso modo de usuário está criado dessa forma. Veja que é bem simples, né? Eu criei aqui o modo de usuário. Depois, quando nós formos avançando nessa API, é claro que a gente vai implementar algumas coisas aqui nesse modo. A gente vai passar bastante configuração aqui que nós vamos utilizar, mas a princípio é básico assim. Então agora, já que nós criamos o nosso model aqui, vamos criar o nosso, né, controller. O controller ele vai ser quem vai fazer essa comunicação com o banco, com o nosso banco de dados, né? Na verdade, a rota chama o controller para o controller fazer, ter uns métodos de comunicação com o banco de dados. Então aqui nós vamos criar basicamente, né, o CRUD é o método de gravar, né, salvar, o método de selecionar, buscar todos, o método de update e o método de delete. A princípio, são esses métodos que nós iremos criar. Como nós fazemos nosso controle? Então, veja aqui, como eu vou trabalhar com usuário aqui, esse é o controle de usuário, eu importo aqui o meu modo de usuário. Eu dou um require aqui, e aqui eu simplesmente vou exportar esses métodos, um module.export, abro aqui, chaves, e dentro aqui eu coloco os meus métodos. Eu vou ter basicamente esses 4 métodos. Isso aqui, pessoal, esses nomes dos métodos é um padrão que nós utilizamos normalmente nos ORMs aqui que trabalham com banco de dados. O método index é o método que eu vou, quando eu quero buscar tudo que tem no banco de uma tabela, né, em uma tabela específica. O método store é quando eu quero salvar. O método update, o nome já diz que é atualizar, e delete, deletar. Como toda comunicação com o banco de dados ela é assíncrona, então esses métodos ele também tem que ser assíncrono. Então eu passo um async aqui antes, o código aqui de comunicação ele vai também esperar, vai ter um await esperando, beleza? Então vamos aqui, o nosso primeiro método que nós vamos implementar aqui para nós testarmos é o método index, que é o buscar tudo no banco de dados. É claro que você vai dizer, você ainda não gravou nada no banco de dados, mas eu vim aqui no meu Workbench e inseri aqui um usuário aqui nessa tabela, lembrando aqui que nós estamos na tabela que nós criamos, que é o no banco express.sqlite, e a tabela use aqui. Eu criei esse usuário aqui só para nós testarmos a nossa API, beleza? Para adiantar também, já colei aqui o códigozinho bastante simples e vou explicar para vocês. Eu criei uma variável aqui, uma const user, que recebe, passo o await aqui, que ele vai esperar essa operação finalizar para prosseguir o código, e dou um user ponto, e esses métodos aqui são os métodos que nós temos aqui no nosso SQLize. Veja, se eu colocar user ponto, você vai ver todos os métodos que eu tenho aqui para comunicação com o banco de dados. O método, quando eu quero buscar tudo em uma tabela específica, né, é o find all. Find all, ele vai trazer tudo que tem na tabela usuário. Então, na verdade, essa variável aqui, ela vai ser um array, né, deveria até estar aqui no plural. E aqui eu estou fazendo uma verificação, porque se a tabela estiver vazia, se o user aqui voltar vazio ou nulo, eu dou um retorno aqui, um res.status aqui 200, né, que teve retorno do banco de dados, né, a comunicação aconteceu, e um send aqui eu estou passando uma mensagem, um objeto aqui, message, com a mensagem que nenhum usuário cadastrado. Isso aqui é só uma validação básica, e aqui embaixo, né, se ele encontrar algum usuário, ele vai retornar aqui um 200 também, o código HTTP 200, e vou dar um send aqui passando essa lista de usuário. Deixa eu só alterar isso aqui. Como é uma lista, pessoal, esses caras aqui eu vou deixar no plural para entender que isso aqui é uma lista de users.
Beleza? Então aqui eu já tenho um método index no controle aqui funcionando. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir nas minhas rotas aqui. Eu vou ter que criar aqui mais uma rota. Eu vou até copiar isso aqui, só para adiantar. E o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso importar aqui o meu user controller, que as rotas vão agora se comunicar com o user controller. Beleza? Controller, user controller. Vou até apagar essa rota aqui, pessoal. Então, nossa rota aqui ela vai ficar um pouco diferente dessa aqui, veja. Aqui eu tinha tudo isso aqui, mas isso aqui agora, esse request, esse response e esse retorno, ele está vindo lá do meu controller, beleza? Então aqui o que é que eu vou passar? Eu vou criar uma rota aqui com o nome user, vai ser user, e aqui agora, depois da vírgula aqui, eu passo o meu user controller, dou um ponto e eu vou ter o método que eu tenho lá no meu controller. E no caso agora aqui eu só tenho implementado o index, beleza? Então isso aqui é o que eu preciso fazer aqui para eu acessar na minha rota aqui, para eu essa rota aqui acessar o controller, e o controller faz a comunicação com o banco, beleza? Mas tem uma coisinha aqui que eu preciso fazer também, é que no nosso config aqui, eu preciso também passar aqui o nosso model de usuário, beleza? Então eu preciso aqui também importar const user e aqui eu vou dar um user.init, e aqui dentro desse user.init eu passo a conexão para ele. Se eu não fizer isso aqui, eu não vou conseguir me comunicar esse user aqui com o banco de dados, beleza? Também preciso fazer mais uma alteraçãozinha aqui básica, que é no meu index aqui, onde estou que é o índice aqui da minha API, onde eu estou iniciando. O que eu preciso fazer aqui é também passar a conexão aqui, o meu arquivo database lá da conexão com o banco de dados. Preciso fazer isso aqui, mas nesse caso aqui eu não preciso dar nome a essa importar nada aqui, só preciso simplesmente dar o import aqui no database, beleza? Então, recapitulando aqui rapidinho, criei o meu modo user, criei o meu controle aqui, implementei o método index, já expliquei para vocês. Aqui no meu database eu instanciei o usuário e passei a conexão para esse usuário, dando um init nele, né? Aqui nas minhas rotas eu importei o meu controller de users e passei ele aqui na rota com o método index nessa rota aqui. Beleza, pessoal? Então aqui eu chamei a minha conexão com o banco de dados. Vamos testar isso agora. Pronto. E para nós testarmos isso aqui, a gente poderia, como é um get aqui, a gente poderia até testar no nosso navegador. Mas como nós vamos trabalhar com a API aqui, que a gente vai implementar os outros métodos também, né? Vou logo mostrar para vocês, apresentar a ferramenta aqui, o programazinho que eu uso para fazer minhas requisições em API RESTful. Eu vou apagar estes métodos aqui que eu criei só para mostrar como você baixa aí o Insomnia, ele é open source. Quando você baixa ele vai abrir mais ou menos dessa forma aqui. É claro que eu criei um workspace aqui com o nome, mas ele abre com o nome aqui padrão, default, mas abre desse jeito aqui. Então você vem aqui,
Eu posso criar uma pasta, por exemplo, para user. E aqui dentro dessa pasta eu vou criar somente meus métodos de requisição do use. Eu posso, o que eu vou criar aqui, veja que aqui o que eu fiz foi, dentro da pasta que cliquei aqui para adicionar uma nova requisição. Vou dar um nome para esse método, a princípio vou deixar o mesmo nome que está lá no controller. Ele é um método do tipo get, esse aqui, vou dar um create. Preciso aqui passar aqui em cima http localhost 2.3333 use, que foi a rota que eu criei. Então, o que é que acontece aqui? Criei um método aqui get aqui de index que busca todos os usuários. Voltar aqui para rodar a nossa API. Voltando aqui na nossa API, eu preciso rodar, né, nosso servidorzinho aqui, nossa API. Eu vou dar um yarn dev, servidor rodando. Lembrando, mostrando aqui a vocês que eu tenho um registro aqui no banco de dados, que eu inseri por aqui, depois nós vamos inserir pela nossa API. E agora vamos para o nosso Insomnia aqui, e vamos dar um send aqui. Tudo funcionou ok, veja que eu retornei aqui o usuário que está lá no meu banco de dados. Vou até conferir aqui, é o ID 1, Joaquim, senha 123, joaquim@gmail, então tudo ok. Nossa conexão aqui com o banco de dados, nossa API já está acontecendo. Eu já estou conseguindo pegar todos os dados da minha tabela users pela nossa aplicação aqui. Vejam que é bem simples, né, de fazer isso. E nosso próximo passo agora é nós criarmos os outros métodos aqui. O store para inserir, o update e o delete. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar este vídeo por aqui. E o próximo vídeo nós vamos criar o restante aqui dos métodos aqui do nosso controller, inserindo os dados no banco de dados, atualizando e também deletando. Beleza, pessoal? É isso aí. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar seus comentários aí. Dê o seu like aí se gostou. Se não gostou também, deixe seu comentário, sua sugestão, que são bem-vindas, beleza? E nos ajude aí compartilhando esse vídeo, também se inscrevendo no nosso canal. Isso nos ajuda a nós criar conteúdos aí para ajudar a galera. Valeu, pessoal! Um abraço e até o próximo.